Muito bem, voltamos a falar ao vivo, direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio estar com todos e cada um de vocês. Nós vamos fazer o culto do Evangelho no Lar completo. É o nosso Evangelho no Lar que a gente grava para que você que professa a fé espírita sozinho na sua casa, ou para você que tem dificuldade em ler voz alta, enfim, de fazer essa explicação do Evangelho. Então, muitas famílias fazem isso, de repente você pode fazer também. Reúnem-se no dia e horário aprazado, colocam no YouTube, na televisão e assistem, participam do Evangelho, colocam a água aí para fluidificar. A minha já está aqui, não sou eu que vou fluidificar, são os mentores aí na sua casa que vão fazer isso, né? E a gente faz juntos o Evangelho, vamos dizer assim. Então nós vamos fazer a oração inicial, aí uma leitura edificante. A leitura edificante de hoje é do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu Caridade da Paz. Caridade da Paz. Nós vamos ler e explicar, depois nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 18, Muitos os Chamados, e o item é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós vamos entender tudo isso. Aí no final a gente faz a oração final, onde acontece a parte final da fluidificação da água, tá bom? A parte magnética, onde a gente pede pelas pessoas que a gente gostaria que recebesse então os bons eflúvios dessa magnífica água fluidificada, tá bom? Vamos lá. Então elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar em Jesus como você acha que ele é, como você entende que ele é, para que você eleve o seu pensamento e, consequentemente, com o pensamento elevado, aos pouquinhos a vibração vai se elevando também, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando seu Otávio e cumprimenta todos os demais guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Nos reunimos, Senhor Jesus, em teu nome, mais uma vez, nesse Evangelho no Lar, já agradecendo pela sua presença em nossa casa, o que nos enche de honra, nos enche de orgulho, nos enche do bom orgulho, nos enche de desejo de melhorar e principalmente de responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado também, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E claro, muito obrigado por tudo de ruim que nos aconteceu, porque afinal de contas, já foi, já nos livramos, já foi, já passou, já era, não devemos mais. Vamos em frente, né? E por isso, mestre, muito obrigado. Gostaríamos de pedir também, nessa oração inicial, pedir um pouco mais da sua misericórdia, um acréscimo da sua misericórdia, aquele momento que nós pedimos que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, nosso desejo de servir e de ser útil, e que possamos, apesar das nossas imperfeições, e rogando ao Senhor que ela não nos atrapalhe, para que sejamos instrumentos da sua paz, pelo menos por esses instantes. Sabedores então, mestre, da sua presença em meio a nós, somos mais de 2 reunidos em teu nome, fazemos assim, damos início assim ao nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá, vamos ler então o trecho do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, A Caridade da Paz. O livro Segue-me, de Emmanuel, tem sempre um trecho do Evangelho, né? E hoje é um trecho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. No versículo 5 de Mateus, o capítulo 5 de Mateus trata do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, enfim, as bem-aventuranças, tá? Então, o trecho do Mateus 5, 9 é: bem-aventurados os pacificadores. Emmanuel só usa esse trecho, mas o versículo completo é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, a gente já falou um pouco sobre o Sermão da Montanha. Muito provavelmente o evangelista Mateus, anotou
o Sermão da Montanha o quanto ele pôde enquanto Jesus fazia o Sermão da Montanha. Compartilhou esses escritos com as pessoas, inclusive Gamaliel, que era um fariseu, que era amigo de Paulo, era um mentor de Paulo de Tarso, tinha esses escritos, e foi Gamaliel quem deu para o Paulo de Tarso esses escritos, o que pode ter levado Lucas a ter escrito o Sermão da Planície, que é bem parecido, tem as bem-aventuranças lá também, muito provavelmente foi daí que Lucas tirou, porque tanto Lucas quanto Mateus oficialmente escreveram seus evangelhos muito tempo depois, mas Mateus, como letrado que era, muito provavelmente foi anotando aquilo que ele presenciava, aquilo que ele via, né, que Jesus fazia, como Jesus se comportava, etc, etc. É claro que, como o próprio Mateus disse, se ele fosse escrever tudo o que ele viu Jesus fazer, não existiria papel no mundo capaz de abrigar isso em livros, né? Mas se tem uma boa ideia dentro daquilo que ele escreveu. O Evangelho de Mateus, ele é mais para o povo judeu, ele é mais em cima daquilo que Jesus fez de magnífico e tudo mais, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ver, aquele muito se pedirá àquele que muito recebeu, Kardec pega dois trechos, um trecho de Lucas e um trecho de João, para ilustrar a ideia de que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Aliás, nós como espíritas temos determinadas obrigações, por assim dizer, e é muito importante que nós tenhamos isso em mente, né, de que realmente é fato, que nós temos obrigações. Isso é muito importante que nós entendamos, né? Então, vamos discorrer sobre esse assunto. Então vamos lá. Caridade da paz. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus, por Mateus, capítulo 5, versículo 9. Essa frase é fenomenal e está até destacada nesse trecho, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Um tipo de benemerência ao alcance de todos e que não se deve esquecer. Um tipo de benemerência ao alcance de todos e que não se deve esquecer. Qual é? Ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. Olha que profundo isso. Beneficência ou benemerência, beneficência, vamos usar esse termo, vem lá da caridade, como Jesus entende a caridade. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é caridade, como Jesus entende a caridade. Então não é só o que é caridade diante do contexto geral, não. É o nosso guia e o nosso modelo, ou seja, aquela pessoa que Deus enviou para que me guie até Ele e que é um modelo em quem eu devo me espelhar, como que ele define caridade. E a definição de caridade é um BIP, um acrônimo, né? BIP. B de benevolência para com todos, I de indulgência para com as imperfeições dos outros, e P, perdão das ofensas. Então, um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer, ressalta Emmanuel, ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. É provável hajas iniciado o dia sob a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. À vista disso, se exibes a figura da mágoa na palavra ou na face, ei-la que se expande a afeição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixem contagiar. Eu sempre disse isso desde que eu comecei a fazer palestras em 1997, que nós podemos ser agentes de obsessor ou agentes de Jesus. E que nós podemos escolher isso a qualquer momento e, via de regra, a gente perde muita oportunidade de ser instrumentos de Jesus. A gente opta por ser instrumento de obsessor. A gente não leva paz para as outras pessoas. Apesar de todo o conhecimento que nós temos, apesar do aprendizado único que o Espiritismo nos traz, que é reviver aquilo que Jesus disse e nos dizer as coisas que Jesus não podia dizer à época, agora que Jesus voltou, sob o nome de Espírito da Verdade.
muito importante isso. Que nós... tem uma frase atribuída a Francisco de Assis, que eu uso muito, até quero mostrar para vocês, que é essa daqui, ó. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Isso tem absolutamente tudo a ver com o que nós estamos estudando nesse momento. Absolutamente tudo a ver com aquilo que nós estamos estudando agora. É provável hajas iniciado o dia sob a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. À vista disso, se exibes a figura da mágoa na palavra ou na face, eila que se expande a feição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixem contagiar. E qual acontece quando a poeira grossa te invade o reduto doméstico, obrigando-te a recuperação e limpeza, após te desequilibrares em aspereza e irritação, reconhece-te no dever de reparar os danos havidos, despendendo força e diligência em solicitar desculpas e refazer os próprios brios, aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina. Assim como acontece, de repente, dar uma ventania e sujar toda a sua casa, e você tem que se empenhar para limpar, para ficar num ambiente saudável, salutar, assim também é a nossa mente quando a gente se desequilibra. Quando a gente age com aspereza e irritação, nós precisamos, com o conhecimento que nós temos, esse conhecimento não implica que nós não vamos errar mais, implica que nós vamos reparar mais cedo esse erro, vamos nos arrepender mais rapidamente desse erro, vamos fazer uma transformação moral, descobrindo o que é errado, nós vamos parar de fazer o quanto antes e lutar a todo instante, a todo momento, contra essas más inclinações que nós temos, e perdendo, vamos lá nos desculpar, vamos lá reparar o mal que nós fizemos, porque nós já temos o conhecimento, não dá para alegar ignorância. Ah, não, mas todo mundo faz assim. Aí as mães mais antigas, não sei se as mães mais novas dizem isso hoje, mas as mães mais antigas diziam: você não é todo mundo. E é exatamente isso. Nós somos espíritas, nós temos conhecimentos que muita gente não tem. Que muita gente não tem. Isso não nos torna melhores. O que nos torna melhores são as nossas ações. Isso nos torna melhores, as nossas ações. Mas saber e não colocar em prática é pior do que não saber. É pior do que não saber. Os estados negativos da mente, como sejam tristeza e azedume, angústia ou inconformidade, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Recordemos o donativo da paz que a todos nos compete distribuir, a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha. E permanecemos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar servindo ao próximo não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar servindo ao próximo não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Enquanto eu estiver empenhado em fazer o bem, enquanto eu estiver servindo o próximo, eu não vou ter tempo para ser infeliz. Não vai dar tempo para ficar remoendo certas coisas. Não existe inferno, não existe diabo, não existe demônio. Mas tem um adágio, um ditado popular que é interessante: mente vazia, oficina do demônio. Isso é fato. Claro, não existe demônio, não existe diabo, tal. O que esse ditado quer dizer? Que enquanto eu perco meu tempo com não fazendo nada, com a preguiça ou com a inércia, eu automaticamente estou criando condições para ser infeliz. Infelizmente, essa é a mais pura realidade. Se te alteias, no entanto, acima de desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo,
para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Se te alteias, no entanto, acima de desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo, para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Outra forma de dizer tudo isso, vamos lá, simples. A sua mente atrai semelhantes. Perceba. É falsa, errônea e uma barbaridade dizer que um espírito se aproximou de mim, portanto eu fiz bobagem, portanto eu baixei a vibração, portanto eu me equivoquei, portanto aconteceu alguma coisa, porque espíritos do mal se aproximaram de mim, pessoas de má índole se aproximaram de mim, recebi energias negativas de inveja, recebi energias negativas de sei lá o que. O meu signo estava em touro, sei lá o que, onde, de ponta cabeça no Sol, que passou por Saturno reverso. Para com isso. Nós geramos matéria mental daquilo que desejamos, portanto, nós damos o primeiro passo. E é essa energia que nós geramos, esse pensamento que nós geramos, que é matéria, que tem peso, que é palpável, que é possível de ser detectado. Pensamento é possível de ser detectado como matéria, que é. Então, isso atrai simpatizantes. Se esse pensamento, se essa ideia, se essa situação, se isso que eu estou criando, se esse meu desejo, que eu estou gerando essa força pensamento, isso me dá uma ideia de coisa boa, de bem para o próximo, automaticamente, pela lei de atração, espíritos superiores se aproximarão de mim. Se essas energias que eu gerei são de ódio, de raiva, de rancor, de vingança, de justiça com as próprias mãos, que nada mais é do que verdadeiramente vingança, não é justiça coisa nenhuma. Se isso chega na minha mente, se eu gero essa força pensamento, atraio para perto de mim espíritos com a mesma característica. Sempre se aproximarão de mim espíritos com as mesmas características dos pensamentos que eu gero. Isso vale para o médium em reunião mediúnica? Não. Porque aí são espíritos que precisam ser trazidos à reunião mediúnica para serem tratados, etc, etc. Aí é outra coisa. Agora, no dia a dia, nós somos rodeados, nós estamos rodeados de espíritos que se identificam, essa palavra, se identificam com a matéria mental que eu gerei. Portanto, o único responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece comigo sou eu mesmo. E eu que faço. Porque os espíritos, no máximo, me influenciam, me sugerem as coisas. É isso que eu consigo fazer. Se eu for um desencarnado, for um obsessor. Fábio, mas o obsessor me prejudica. Como que ele me prejudica? Já parou para pensar? Fazendo eu baixar a vibração. Criando armadilhas para que eu me irrite, que ele me conhece muito melhor do que eu me conheço. Ele está atento o tempo todo, eu não estou atento, eu estou distraído com a minha vida, com as minhas dores, com os meus egoísmos. Só que eu, espírita, você espírita, nós espíritas, só que nós cristãos, ou espírita que é a mesma coisa, temos um conhecimentozinho um pouco maior do que aqueles que não são cristãos, do que aqueles que são ateus, do que aqueles que não são espíritas. Não é? Eis um ponto extremamente importante, que nós precisamos estar atentos. Aliás, o Kardec faz exatamente isso
no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, no item muito se pedirá àquele que muito recebeu. Kardec pega dois trechos, um de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, e outro de João, capítulo 9, versículos 39 e 41, que são: o servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queria, o que queria o amo, o que o amo queria dele, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas atribui isso a Jesus, a uma fala de Jesus. João diz o seguinte: vim a esse mundo, que seria também frase de Jesus, vim a esse mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não faríeis pecados, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. A chamada de atenção aos fariseus é exatamente aquela chamada de atenção que a gente recebeu agora há pouco de Emmanuel. Se você sabe das coisas, se você tem essa informação, não faz sentido você não vivenciar pelo menos um pouquinho o Evangelho. Nós não temos o direito, por exemplo, de espalhar o nosso mau humor. Poxa, Fábio, ser espírita é complicado, eu não tenho direito nem de espalhar o meu mau humor? Não, não tem. Porque, de novo, eu mostro essa frase aqui atribuída a Francisco de Assis: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Essa é uma frase atribuída a Francisco de Assis. Nós podemos trazer para o Espiritismo pensando da seguinte forma: as pessoas não conhecem o Espiritismo, acham que conhecem o Espiritismo, porque ouviram dizer aqui ou acolá. Ao saberem que você, eu ou qualquer um de nós somos espíritas, as pessoas tomarão por exemplo de espírita a nossa conduta. Isso não é nem por maldade, isso é uma coisa natural. Porque não tendo contato com o espírita, o contato conosco, com o espiritismo, o contato conosco, sabendo essas pessoas que espíritas somos, ou que somos espíritas, automaticamente essas pessoas atribuirão todo o nosso comportamento, por mais injusto que isso possa parecer, todo o nosso comportamento como sendo o comportamento de todo espírita. Vão jogar tudo num balaio só. Jesus passou por isso, que é o grande. Imagina nós que somos pequenininhos. Kardec diz o seguinte: principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho que os contém achar-se espalhados somente no seio das ceias cristãs, mesmo dentro dessas quantos há que não o leem, e entre os que o leem, quantos os que não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a grande maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular: não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico ou aleatório. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal,
porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que eles é que se dirigem aos espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes o argueiro, o cisco no olho do outro, do vosso próximo, e não vedes a trave, a barra enorme que está no seu. Por essa sentença, se fosseis cegos não teríeis pecados, quando Jesus disse aos fariseus, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Muito será dado àqueles que aproveitaram o conhecimento. O primeiro cuidado de todo espírita sincero, atenção, o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Eu vou ler o parágrafo anterior. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhes diga respeito. Essa é uma fórmula infalível. Toda a comunicação, todo o trecho do Evangelho, todo estudo, será que não é para mim? Vamos analisar? Essa deve ser a postura do espírita. Nossa, caiu um trecho do Evangelho que eu vou falar para você. Meu tio, que mora 3 casas para lá, do vizinho, da prima da minha esposa, precisava estar ouvindo, viu? Acho que eu vou mandar o Evangelho para essa pessoa. Pode até ser que essa pessoa realmente precise desse trecho do Evangelho. Agora, e nós? Por que nós estamos vendo? Por que caiu para mim hoje? Por que caiu para nós hoje esse caridade da paz, bem-aventurados os pacificadores? Por que para mim, por que para você caiu hoje esse trecho do Evangelho do capítulo 18 que diz: muito se pedirá àquele que muito recebeu? Por quê? Alguma razão tem. Não existe coincidência. Não existe coincidência. Tudo tem um propósito digno para nós. Não existe coincidência. Isso é um ponto importante que você, que eu, precisamos ter em mente. Nós somos espíritas, nós sabemos que não existe coincidência. Nós somos espíritas, nós sabemos que não existe o acaso. Nós somos espíritas, nós sabemos da existência de uma causa primária, da inteligência suprema do universo, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente. Nós sabemos que Jesus é o guia espiritual e o modelo a ser seguido, o ser mais perfeito que habitou a Terra para servir de guia e modelo da humanidade, que já era Espírito perfeito quando a Terra nem tinha se formado ainda, que tem o firme propósito de nos levar até a perfeição relativa que cabe ao planeta Terra. Nós sabemos disso. Nós sabemos que com a reencarnação entendida, compreendida, assimilada por cada um de nós, tudo que Jesus falou faz o mais absoluto sentido. E que dá para fazer o que ele fez, guardando as proporções da nossa imperfeição, evidentemente, mas dá. E se você não faz, se eu não faço, se nós não fazemos, muito mais cobrados nós seremos por um tribunal. Vamos chegar no plano espiritual e vai ter lá um tribunal, vai estar Jesus sentado num trono, vai estar um telão mostrando que Deus está vendo, vão ter ali os acusadores, alguém para defender a gente, e aí de repente
vai chegar alguém e vai meter o dedo na nossa cara e falar assim: você sabia de tudo isso e você não fez nada? Não, porque isso não vai doer, isso não vai incomodar, porque quando nos acusam a gente desvia, desconversa. Mas no meu lugar qualquer um faria isso. A gente tem mil desculpas e a gente conhece, você, eu, nós conhecemos pessoas que falam a primeira coisa que vem na cabeça só para ganhar discussão. Às vezes coisas estapafúrdias. Você fala assim: não, mas você sabia que não devia colocar esse mouse aqui. Mas R$14,90 o quilo do pão. Você fala: mas o que tem a ver? Só falou alguma coisa para ganhar discussão e saiu. Nós somos assim. Então, se tivesse uma acusação, se tivesse alguém, nós nos safaríamos, ou pelo menos faria pouco estrago na nossa mente. O problema é que a nossa consciência é que fará esse trabalho. O problema é que a nossa consciência é que nos cobrará. O problema é que quando eu entrar em contato comigo mesmo e eu vou chegar na colônia um dia, mesmo que eu passe pelo umbral, mesmo que eu vá para um ponto de resgate, quando eu for formatar minha próxima encarnação, eu vou passar por uma colônia. Isso é fato, eu vou chegar na colônia. E quando lá eu chegar, eu vou entrar em contato comigo mesmo. E aí, quando eu estiver olhando para dentro de mim, com a ajuda de aparelhos ou não, mas eu vou estar olhando para dentro de mim, não vai dar para eu disfarçar alegando ignorância, alegando que eu não sabia, alegando que aquilo mas qualquer um faria, mas a minha consciência não vai deixar eu pensar assim. E aí, muito provavelmente, nós vamos escolher encarnações alternativas, dificílimas, que poderão ser autorizadas por Jesus, e aí a coisa fica difícil. Porém, no entanto, contudo, todavia, estamos numa época de transição planetária em que a Terra está passando de provas e expiações, ou expiações e provas, para regeneração. E muita gente ruim não ficará mais aqui, como já estão sendo deportados, como já estão sendo exilados. Isso significa que nós não teremos pessoas fracassando em provas, ou com crueldade, ou com dificuldades, ou com ignorância suficiente para fazer com que nós expiemos aquilo que nós plantamos pela dor. E se o planeta não oferecer condições para a nossa expiação, nós teremos que ser também deportados, exilados, para um outro planeta onde haja pessoas lá capazes de fazer aquilo que nós fizemos e, portanto, que nós sintamos na pele o que fizemos para os outros, porque perdemos oportunidades valiosíssimas de termos expiado pelo amor. Aliás, essa é a premissa. A premissa divina, a lei é muito show, porque Deus não quer que a gente sofra, de fato. Então veja, depois do erro, bate o remorso, que é egoísta, mas ele pode se transformar em arrependimento. Quando se transforma em arrependimento, é que eu descubro o tamanho do mal que eu causei para outra pessoa. E aí, isso me incomoda de um tamanho que eu não consigo de jeito nenhum viver com aquela situação. E já começa o sofrimento que eu sinto como expiação, que a divindade quer que eu experimente, é um sofrimento de, poxa vida, como que eu fui capaz de fazer isso com uma pessoa, com uma outra pessoa, com outro ser humano? E aí eu vou querer reparar o mal que eu cometi, pulando etapas: erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Isso é importantíssimo. Erro, arrependimento, o arrependimento sincero já me joga na expiação e eu quero consertar aquilo imediatamente, eu quero reparar. Isso é expiar pelo amor. Quando eu for colocado nas mesmas situações que eu estava, ou que eu estive quando pratiquei aquele mal, que é a prova, eu nem percebo, eu sou incapaz de cometer aquele equívoco outra vez, porque eu já me arrependi daquilo e principalmente eu já reparei aquilo. Inclusive os outros cometendo aquele equívoco me causam um grande mal, um grande dissabor.
Me causa até uma certa revolta. Falo, como é que pode fazer um negócio desse? Como é que fulano pode fazer um negócio desse? Já fiz, já me arrependi, já consertei isso, já sou incapaz de fazer aquilo. Que bom, já estou num patamar legal. Então tenho que ser indulgente para com o outro, não condescendente, porque se cometer um crime tem que ser preso. Certo? Isso é outra situação, isso é justiça. Mas eu tenho que ser indulgente, eu tenho que entender que quando eu também estava naquele estágio evolutivo com relação àquela situação, eu cometi os mesmos equívocos. E hoje não mais. Por isso que minha consciência não vai me dar trégua de jeito nenhum, porque eu já passei disso. Eu já aprendi isso, eu já vi como é que funciona. E aí quando eu chego no plano espiritual e vejo que eu cometi de novo aqueles equívocos que não deveria mais cometer, porque na realidade não estava arrependido, estava com remorso porque aquilo me causou um problema, eu não expiei, eu não fui colocado à prova, eu não reparei. Eu fiquei preso aqui, eu não evoluí. E aí minha consciência vai doer demais. Portanto, quando nós espíritas dizemos, olha, muito será pedido àquele que... muito se pedirá àquele que muito recebeu, não quer dizer que o espírito é privilegiado. Muito pelo contrário. Como nós somos recalcitrantes no erro e como nós temos dificuldades, via de regra, tá? Porque todo absolutismo é burro. Via de regra, como nós recalcitramos no erro, como nós estamos patinando e não estamos evoluindo efetivamente, e já temos muitas encarnações, já vimos muitas coisas, para nós o espiritismo não parece algo complicado, parece algo relativamente simples. E a gente entende. E essa ferramenta nos é dada através da misericórdia divina para que nós consigamos vencer um inimigo descomunal que todos nós temos dentro de nós, que somos nós mesmos. Eu chamo inclusive de Joaquim. Eu falo, o Fábio tem que vencer o Joaquim. O Fábio tem que vencer o Joaquim. Eu chamo de Joaquim a soma das minhas outras encarnações. O homem velho, como dizia Paulo de Tarso, né? Nós temos que acabar com o homem velho e deixar nascer o homem novo. Esse é o nosso objetivo. Então, quando se fala que muito se pedirá àquele que muito recebeu, é porque a nossa consciência não vai deixar barato. E veja, não tem como tapear a consciência no plano espiritual. Aqui dá para maquiar. Dá com muitas... Nossa, o que tem de fórmula para maquiar a consciência enquanto a gente está encarnado é uma bênção. Ou uma desgraça, sei lá. Eu sei que tem. Um monte de... Se eu pegar trecho do Evangelho, eu justifico qualquer coisa, qualquer barbaridade com trecho do Evangelho. Se eu fosse daqueles pastores maledetos, não estou falando mal de evangélico. Estou falando crente, pastor maledeto que só quer dinheiro e fica tapeando as outras pessoas. Como tem espírita maledeto, como tem padre maledeto, tá? Se eu fosse um desses pastores aí, eu justificaria qualquer coisa. Justificaria qualquer coisa com passagem no Evangelho. Eu já vi pessoas justificarem a pedofilia com fala de Jesus sobre deixar e vir a minhas criancinhas. Tá? Isso é o ser vagabundo sem vergonha de pior qualidade que existe. Mas dá interpretação, leva aquilo que você quiser. Mas, chegando no plano espiritual, não tem como tapear a consciência. Aí não tem como, bem. Não tem como, porque é você com você mesmo, sem testemunha, sem ninguém estar vendo. É entre você e você mesmo. E dói. Dói de um jeito que muitos de nós escolhemos, assim, encarnações terríveis. Há um caso, inclusive, bastante recente, de uma pessoa que tem uma doença rara. É uma jovem que tem uma doença rara, vamos bem ao caso o nome. E a doença dela é que as articulações se soltam. As articulações se soltam. Então ela não pode se mexer.
Vocês vão entender já por que eu não estou falando o nome dela. Ela não pode se mexer. Se ela fizer assim com a mão, como eu converso com as mãos, solta o punho com dores terríveis, solta o cotovelo, cai, solta o ombro. E descobriu-se recentemente que ela era uma das pessoas na Inquisição, no século XVI, na Inquisição, que prendia as pessoas na roda dos prazeres e no cavalete. O que era a roda dos prazeres? Era uma roda, evidentemente, que você prendia esse braço e as pernas abertas e ficava girando aquilo, torturando as pessoas. Isso aconteceu muito na abadia dos beneditinos. Há bastante relatos sobre isso no livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, de Caibar Schutel, através da mediunidade de Abel Glaser, da editora O Clarim. E tem lá, sobre quando Eustáquio esteve na abadia dos beneditinos, ele encarnado como um beneditino, ele verifica isso, ele vê isso, e narra, isso o Caibar narra no livro, que é algo, um instrumento de tortura, e ia girando até que os membros se soltassem. O cavalete, o que é? Deitavam você numa mesa de cavalete, né, feita com cavalete. Deitavam, amarravam os pés no cavalo virado para lá e os braços num cavalo virado para lá e batia nos cavalos. E os cavalos iam tentando fugir dos açoites e com a força dos cavalos até arrancar os membros e a pessoa morrer de hemorragia. Essa moça, por isso que eu não estou dizendo o nome, essa moça foi revelada para ela que essa doença raríssima que ela tem, que dá exatamente, rigorosamente, acontece com as juntas dela, exatamente aquilo que acontecia com as juntas das pessoas que ela torturava, que ela era responsável pela tortura, que ela está passando por isso e que ela é muito resignada. Resignado significa, segundo o Espiritismo, significa não me revolto contra Deus porque a culpa é minha, perdi oportunidades de inspirar pelo amor, e aí não tem como, a minha consciência me obriga a essa situação. Imagina o perispírito dela, quantas lesões não tem. Não tem o que fazer. Não é castigo divino, é uma contingência, não tem o que fazer. A consciência dela não permite outra situação. Lúcida fora do corpo, sabe exatamente aquilo que fez, entende que é útil para ela entender o que está se passando e compreender que aquilo, afinal de contas, vai expurgar dela aquele arrependimento, aquele remorso, aquela dor que ela causou a outras pessoas. Percebam que, de repente, as pessoas que ela fez isso nem ao lado dela estão. Já seguiram suas vidas. O problema é que nós infringimos a lei divina e natural. E ao infringir a lei divina e natural, é ela que nós temos que recompor. E aí é de mim comigo mesmo, eu e a minha consciência. Por isso que eu não falei o nome dela, tá? Então é isso. Bom, minha água está aqui, a sua está aí na sua casa, os mentores já fluidificaram, evidentemente. Agora nós vamos só para a finalização com a nossa energia animal, né, o nosso magnetismo e o nosso pedido para quem nós gostaríamos que essa água fosse eficaz. Tá bom? Um remédio refazedor de perispírito e corpo. Elevemos o nosso pensamento mais uma vez até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores citados e não citados, guias espirituais que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra, seu Alexandre, seu Agostinho, seu Allan Kardec, muito obrigado também por tudo que vocês sempre fazem por nós
irradiando esses pensamentos extraordinários para que essa luz chamada Espiritismo possa iluminar a nossa consciência e fazer com que cada vez mais enxerguemos, habituando-nos com essa luz imensa, consigamos ir percebendo ao nosso redor o que a claridade pode mostrar. Que possamos, Mestre, com a sua ajuda, sentir a sua luz, assimilá-la suficientemente para que ela não nos embaralhe a vista, e sim que nos alargue os horizontes e consigamos entender que, afinal de contas, fomos chamados para o Espiritismo e temos a honra e o privilégio de aprender diretamente com o Senhor, que é o Espírito de verdade, e não podemos perder essa oportunidade. Dessa forma, então, Mestre, com o coração cheio de alegria e de gratidão, passamos para o pedido da nossa oração, que é pela fluidificação da água, para que a nossa energia magnética, portanto animal, possa também compor nessa água fluidificada pelos mentores e pelo Senhor, para ser útil a essas pessoas que cada um de nós agora faz o pedido individualmente. É isso, Senhor. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por não desistir da gente. E até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo enorme no coração e que assim seja. É isso, meus amores. Que Deus nos abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Domingo tem bate-papo sobre Espiritismo ao vivo. Estaremos, é dia 23, né? Dia 23 estaremos ao vivo. Pertinho do Natal, mas vamos estar, tá bom? Beijo enorme para você que fica. Tchau.